Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Bienne, na Suíça. Hoje, segunda, 23 de janeiro de 2023, daremos continuidade ao estudo da Gênese, capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita. Paramos no item 10. Pero, como se disse, vamos fazer uma revisão. Vai ser bom, né, Terezinha? Você não estava? Seu Dilson estava, né, seu Dilson? Sei não. Mas, vamos lá, vou compartilhar a tela. Que estranho esses tempos aqui. Vocês estão vendo? Sim, sim. Tudo bem. Um dia eu aprendo a colocar esse para esse lado aqui. Como aparece a imagem para vocês, gente? Agora aparecem dois ursos. Agora os ursinhos estão aparecendo. Eu e os meus ursos. Oh, Senhor, um dia eu aprendo. E agora? Agora apareceu o texto. Ah, então é isso mesmo. Vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos lá. Item 9. Eu vou ler para que, bom, como Terezinha não estava, então é melhor revisarmos na íntegra. 9. Há revelações diretas de Deus aos homens? Essa é uma questão que não ousaríamos responder nem afirmativa e nem negativamente, de forma absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele uma prova certa. Estávamos conversando sobre isso. O que deveria ser essa revelação direta aos homens? Eu fiquei analisando por que não poderia. Quer dizer, de Deus para nós. Aí depois eu falei assim, vai ser meio complicado Deus chegar até nós nesse patamar evolutivo que nós nos encontramos. Então, ele vai explicar, é claro. Só que ficou mais fácil, porque, na verdade, nós não lemos, mas não refletimos sobre o que estamos lendo. E justamente esse é o papel do estudo. Por quê? Por que não o Deus, no caso, não dá essa revelação direta aos homens? Então, mas olha aí, o fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele uma prova certa. Do que não cabe dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, por seu aperfeiçoamento, impregnam-se de seu pensamento e podem transmiti-lo. Eu achei tão bonito isso, gente. Impregnam-se do seu pensamento. Imagine como são envolvidos. Mas esses são os espíritos superiores. Que aí, claro, óbvio, aí foi, agora sim, agora dá para você entender. Como? Porque eles estão na mesma sintonia. Quer dizer, quase na mesma sintonia, né? Porque Deus é único. Porém, já podem receber... Isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Né? Exatamente. Exatamente. Por isso. Porque ele estava impregnado do pensamento. Porque Jesus veio com a autorização divina para nos ajudar e mostrar o caminho da verdade. Então, aí que está. O senhor deu esse exemplo, ele disse, de uma forma muito ótimo. Ele estava impregnado deste pensamento divino. Também, né, Zélia? Oi? Tem uma parte aqui, não sei se é nesse capítulo mesmo que Kardec fala, que para entender, acho que é no capítulo que ele fala da visão de Deus, que para nós faltam faculdades, né, para nós entendermos Deus, tal. E os espíritos
elevados, espíritos que alcançaram uma grande evolução, eles conhecem o pensamento de Deus. É esse capítulo mesmo, vamos fazer a fala posteriormente sobre Eles ele. conhecem É o muito pensamento de Deus, é coisa que nós não temos capacidade ainda. Nós Oi, caiu, somos os foi. intermediários, né? Somos, e olhe lá, porque Né? somos os espíritos que são superiores a nós, aí sim, nós podemos receber essa impregnação deles. Quanto aos reveladores encarnados, conforme a ordem hierárquica a qual pertençam, assim como o grau de saber ao qual chegaram, podem extrair dos próprios conhecimentos as instruções que transmitem, ou recebê-las de espíritos mais elevados, realmente mensageiros diretos de Deus. Está vendo aí, Terezinha? E dizem que Jesus é um médio de Deus. Oi? É. E tá, Jesus é um isso médio de Deus. Uhum. Médium de Deus. Naturalmente que igual a eles tem outros, muitos Cristos. Exatamente. Isso é bom conversarmos, porque é um tabu falar sobre isso no meio espírita, sabe, seu Odilson? Se fala muito de Jesus e tudo, mas como ele, há vários. Então, fica só falando, não é nada contra Jesus, não, de forma alguma, mas é porque nós estamos estudando. A visão de muitos ainda está no Jesus crucificado na cruz. Temos que crucificar Jesus. E observamos também, seu Odilson, que um dia nós chegaremos lá. Jesus passou por todas as etapas, como nós estamos passando. Tanto que falou, vós sois deuses. Já pensou? Pois é. Somos imortais, já pensou? E ele ainda me acrescentou, podeis fazer igual ou melhor do que eu. Ou muito mais, ele falou assim. Já pensou fazer mais do que ele? Eu acho ele foi muito... humildade muito... Foi muito generoso com a gente. Mas talvez, sabe, seu Odilson, eu também estava analisando isso, e no tempo dele, ele não podia, ele veio transmitir a sua mensagem, sim, mas ele sabia que, com o passar do tempo, tudo isso ia ser esclarecido. Então, por que mais do que ele neste sentido? No sentido da ciência também está... Poxa, não podemos comparar naquela época de Jesus com os dias atuais. Talvez ele não estaria se referindo ao nível espiritual, mas sim no que, com o passar dos tempos, sim, estaríamos mais ou menos preparados de de transmitir com os meios que temos atual. Aí sim, podemos sim, mais do que ele neste sentido. Neste sentido, mas não no sentido espiritual. Eu estava analisando e conversamos sobre isso também. Eu não sei como... Mas eu acredito, Zélia, eu acredito que no sentido espiritual também, porque nós estamos no processo evolutivo, né? E vamos evoluindo, ainda temos muito para evoluir para chegar ao nível de Jesus. Mas vamos chegar um dia. Sim, mas aí que está. Mas ele está há bilhões de anos na nossa frente. Sim, isso chegar melhor que ele, ou seja, superior a ele, vai levar um tempinho. Como é que vai ser? Igual os animais. Oi? Igual a distância dos animais para nós, a nossa distância para Deus. Exatamente. Bom, e tanto que ele é o responsável espiritual pelo planeta, não? Bom, isso aqui querem acrescentar alguma coisa, Terezinha, sobre isso? Eu acho que... Essa parte dos encarnados que ele fala, volta um pouquinho, Zélia, só um pouquinho, para ver o comecinho aqui embaixo, né? Aqui, quanto aos reveladores encarnados? Quanto aos reveladores encarnados, conforme a ordem hierárquica a qual pertencem, assim como o seu grau de saber ao qual chegaram, podem extrair dos próprios conhecimentos instruções que transmitem. Então, olha, quando encarnam
espíritos muito elevados aqui, né, e encarnam aqui, eles tiram os conhecimentos do seu próprio saber, coisas que eles já sabem, né, para transmitir aos homens, e que eu vejo aí o exemplo de Jesus mesmo, né? Ele veio... E vai falar também de Moisés, que vai entrar nisso. Ele já tinha todos os conhecimentos, né? Jesus já veio, já com todos aqueles conhecimentos, para transmitir, né, para os encarnados daqui. Então, esse é um exemplo. Ou podem receber também de espíritos mais elevados, né? Realmente mensageiros diretos de Deus. Foi daí, vamos retornar, que vai se falar de Moisés, mas nós estamos falando sobre as revelações. E sabemos que são 3. Nós que estamos aqui sabemos que são 3. Porém, como ele está se referindo a esses 3 reveladores, quando Moisés, lembram de Moisés que recebia de Jeová, ele dizia que era Deus? Nada mais era do que um espírito superior, ou talvez responsável por Israel, e através da mediunidade de Moisés, foi o que fez? Ele recebeu mediunicamente o decálogo. E tudo aquilo, aquelas intuições que também ele teve de seguir um caminho, nada mais, nada menos, que aí que está. Receber de espíritos mais elevados. Aí. Eu estava estudando sobre isso, falei assim, não, tem que falar sobre isso. E no mesmo esqueci. Foi bom que você me chamou a atenção, Terezinha. Bom, as comunicações desse tipo, nada tem de... Bom, já falamos sobre isso, direto de Deus, este ao falar em nome dele, tem podido ocasionalmente influenciado pelo próprio Deus. Bom, essa frase está faltando alguma coisa nessa frase. Né? Esses, ao falar em nome deixa dele, eu ver se está tem podido ocasionalmente... Deixa eu ver onde está no livro físico. Como está? No meu livro físico, aqui... No item 9, né? Aqui no livro físico, deixa eu ver, os fenômenos está aqui. Transmitido. Pensa quanto aos reveladores, os próprios conhecimentos. Tem podido ocasionalmente, está igual, está da mesma forma. Mas está faltando aí, esses, ao falar em nome dele, este ao falar em nome de Deus, tem sido considerados como o próprio Deus. É, isso mesmo. Aqui eu até fiz uma anotação no meu livro, que está no original, está assim: estes, falando em nome de Deus, podem, às vezes, ser tomados pelo próprio Deus. Uhum. Você então, vê, aí a tradução aí não está muito boa. Não é a tradução, não, é porque esse aqui, talvez foi a atualização, esse é eletrônico, entendeu? Eu não sei de que ano foi esse eletrônico, o meu aqui foi a atualização que foi feito de outubro de 2019, pode ter sido isso, e a 4ª edição, eu não sei qual foi a edição desse. A minha é a primeira edição da FEAL e está assim, como está aí no seu texto aí. Tá vendo? Bom, aqui ficou ainda bem, ficou claro. Alguma coisa a acrescentar? Celeste? Não, não. Influenciado pelo próprio Deus? Claro, que já são espíritos superiores, o senhor Dilson falou, como assim, o médium de Deus. Olha aí, eles são os médiuns de Deus. Por que médiuns? Nós sabemos então, que quando esses espíritos, como o caso do Moisés, né, que ele recebia aquelas comunicações de um espírito elevado, que falavam em nome de Deus, eles eram tomados como sendo o próprio Deus. Exatamente. É isso que essa frase fala, que aí não está bem clara, não está bem claro aí. Porque aqui tem dizendo, este ao falar em nome de Deus,
têm sido considerados como o próprio Deus. E essa frase está correta. Essa Exatamente. ele Fica mais usa fácil o entendimento, né, Terezinha? Claro, claro. Tanto que, como nós falamos anteriormente, Terezinha, que o Moisés falava Jeová, que ele pensava que era Deus que estava falando com ele. Bom, as comunicações desse tipo nada tem de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra, vendo os espíritos instrutores durante as visões e aparições, seja durante o sono, seja no estado de vigília, tal como se vê vários exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Aqui, semana passada, houve uma dúvida sobre vigília. E agora, como está o entendimento hoje, Celeste? Deu para entender essa parte, esse estado de vigília, que algumas pessoas, uma pessoa disse que era quando estava acordado. Porém, quando nós trouxemos e fomos buscar para o entendimento lá na Revista Espírita, nós vimos, aqui nesse site de psicanálise, nós vimos que é como se fosse no estado de, entre aspas, êxtase. Eu coloco o nome êxtase, mas como se for mais de desprendimento do físico, através de quê? Da meditação, da oração e até da própria dupla vista. Uhum. Foi o que nós conversamos sobre o Barçanufo, que ele estava aqui e, de repente, ele ia para outros lados, para um outro lado fazer o próprio parto, e estava no estado de vigília. Então, aí vemos o estado, olha o nível espiritual desse espírito, gente, pelo amor de Deus, de Barçanufo. Estava dando aula, de repente ele sente que alguém o está chamando, fala para os estudantes e fica assim, vendo tudo e vai lá fazer o parto. É impressionante. A pessoa que estava o viu e diz, que bom que o senhor veio, meu esposo acabou de sair daqui, o senhor não viu no meio do caminho? E fez o parto, que estava complicado. Quando chegou o esposo desta senhora lá na casa dele, ele falou, olha, você pode retornar, eu já fiz o parto, está tudo bem. Como o senhor fez o parto? Se eu não encontrei com o senhor? Não, o senhor vai comigo. Quando chegaram lá, aí ele disse, não, mas fiz certo, ele já fez o parto. Olha só que interessante. Fica até interessante para poder conversarmos sobre isso, esse estado. Por isso que ficou mais claro, agora é mais claro, porque o meu entendimento de vigília era completamente outro que o atual. E você, Terezinha? Qual era o teu O meu entendimento de estado de vigília é estar acordado. É o oposto do estado de sono. Pronto. Quando nós vimos semana passada... Inclusive, procurando no dicionário, é isso, estado de vigília é o estado de consciência, que é o oposto ao estado de sono. Está acordado. Exatamente, mas como ele estado de vigília, ele não significa estar acordado, mas ele se despreende um pouco do físico quando está em meditação, em estado de oração. Não é que ele esteja só acordado, ele está um pouquinho, entre aspas. Quando nós estamos fazendo a meditação, isso ocorre. Quando nós estamos fazendo a meditação, é diferente. É diferente. Nós estamos, sim, acordados, mas em outro estado. A oração também.
Quando você vai, coloca no teu pensamento, está meditando, dependendo das pessoas. Tem pessoas que conseguem ver, ver tudo o que está ocorrendo. E seu corpo está ali, ele está acordado. O corpo está acordado. O corpo. E ele está lá. Indo. Tem pessoas, no caso da minha amiga, aqui eu vou dar um exemplo. Eu estava sendo operada aqui, ela foi, eles perguntaram, ela faz parte de um centro onde eu frequento, onde eu também era colaboradora, e quando chegou à noite, o responsável perguntou, e aí, como foi a operação da Zélia? Ela, como tem essa mediunidade, falou, olha, eu estive lá, ela estava agitada, porque quando colocaram o respirador, ela ficou muito desesperada. Só que o que ela não sabia é que eu sou alérgica a látex. Então, quando me colocaram látex, eu tive alergia no exato momento que estava sendo operada. Então, ela viu tudo e estava acordada. Entendeu? É isso que eu quero me referir. Bom, que estranho isso aqui. Vamos lá. É, pois, rigorosamente exato dizer que a maior parte dos reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes. Mas isso não significa que todos os médiuns sejam reveladores. E menos ainda, intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Isso é claro. Por quê? Acabamos de falar. Não é isso? Se todos os médiuns fossem reveladores, nossa, poxa, o mundo estaria bem melhor, hein? E como vai ser revelador? Que estado? Que estado? Pedra está entrando. Que estado é esse? Nós sabemos que os reveladores têm um nível espiritual, são espíritos mais amadurecidos. Nós vimos isso semana passada. São o que ele disse, Kardec disse, na Revista Espírita, que nós trouxemos, conversamos, os considerados homens de gênio. E que ele deixou bem claro de quanto em quanto tempo vêm ao planeta, ou fazem isso, ou como missionários, trazer as suas instruções ou ensinamentos. Então, como Zélia vai ser uma reveladora? É cruel. Não, mas se estiver programado pelo plano espiritual, pode ser. Ah, tá. Eu vou ser uma reveladora nesse sentido que eles ser programado pelo plano espiritual. mas nesse sentido que ele está dizendo aqui, Zélia ser reveladora, não, sinto muito, eu não tenho capacidade para isso. Não, nós ainda estamos a gatinhar. Zélia, depende do grau de revelação, Zélia. Tem muitos graus de revelação também. Isso sim. Às vezes mas como ele está dizendo mais... aqui, Terezinha, que são mensageiros diretos da divindade, do Deus, ou dos seus mensageiros, não, como ele está falando. Não, nesse sentido não, então, mas uma pessoa comum pode ser reveladora de alguma coisa, assim, não é impossível. Aí eu estou. Mas foi por isso que ele colocou que nem todos os médiuns são esses reveladores. Que ele está, no caso, se colocando, porque ele deixou bem claro semana no início sobre os homens de gênio, Terezinha. Ele estava falando sobre os homens de gênio nos itens anteriores. Que revela, é como se fosse o professor, nesse sentido, como missionário. Agora, claro, se nós estamos aqui e aos poucos estudando, também vamos, cada um do seu nível de entendimento, de conhecimento espiritual, sim, transmitir ou tirar o pouco que sabe aos que menos sabem. Isso. Foi o que nós falamos anteriormente, mas nós falamos isso anteriormente. Aqueles que estão no nível consciencial, não vamos dizer inferior, mas abaixo que o nosso, nós auxiliamos. O que estão no mesmo nível, nós aprendemos mutuamente. E os que estão, e nós recebemos
auxílio, apoio dos espíritos superiores a nós. Mas não significa que sejam os mensageiros de Deus. São espíritos superiores a nós. E que também não são os espíritos lá superiores neste sentido. Como um espírito puro. Não, são superiores a nós. Um espírito bom. Porque ser um espírito bom, nossa, eu acho, como diz o homem de bem, poxa, até chegarmos lá. É nisso que eu me referi. Bom, somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. No entanto, sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e existem muitos apresentando-se com falsa aparência. É o que levou a São João dizer: não creia jamais em todos os espíritos, mas veja primeiro se os espíritos são de Deus. Nos chamam na atenção no que se refere, como vamos falar, trazer novamente, o desenvolvimento mediúnico, onde muitos de nós, no desenvolvimento mediúnico, acredita e nem faz uma observação, uma análise das mensagens que se recebem. Isso é que ele chama aqui também. Termos cuidado, porque nem todos são os espíritos. Existem tantos falsos profetas por aí, e nos deixamos levar e nos tornamos o quê? Seres fascinados gradualmente. E é isso que vai ocorrendo. Bom, uma obsessão simples, complexa, até a fascinação. Aqui, essa falsa aparência, alguma coisa para deixarmos aqui, gente? Seu Dilson, Celeste. O que acontece hoje, né, Zélia, acontece muito, pelo menos aqui no Brasil acontece muito, aquele cuidado que Allan Kardec teve antes de publicar os livros, antes de colocar como princípio doutrinário, ele tinha todo aquele trabalho, né, de análise, de comparar, de receber comunicações de várias partes do mundo que vinham comprovar aquilo, né, que ele estava com ele já. Hoje não existe esse cuidado. Então, um médium escreve um livro psicografado, psicografa um livro e já é publicado, sem análise nenhuma, né? E então, eu acho que é no mundo todo, viu, Terezinha? Está tendo muito livro por aí que se diz espírita, mas está cheio de erros, né? Pois é. Aí que tá. Depois, fazer o quê? Seria bom que voltássemos. Bom, por isso que nós estamos estudando e aprendendo também a própria metodologia. Aprendendo não, colocar em prática mais no nosso dia a dia. E isso é muito complicado. Tem casos, sim. Acho que no mundo todo, sabe? É o ser humano, né, Teresa? Somos nós. Somos nós. Bom, quem quer continuar a ler? Peraí. Tá. Aí continua, viu? Então, ele vem falando aqui sobre a Epístola de João. Deixa eu terminar e depois... Deixa eu ver aqui. Não, Vai, Celeste. Você não quer continuar, não? Começa no 10, né? Não, aqui, ó. A Epístola de João. Aí continua. Epístola aqui. Pode haver, então, revelações sérias e verdadeiras, como existem as apócrifas e enganosas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Bom, vamos parar por aqui. Vou só um instantinho, vamos parar por aqui, porque o Kardec, como nós estamos falando, ele observou, analisou, e no seu tempo, já está em 1800, esse livro foi publicado em 1868, antes, na Revista Espírita de 1867, ele tem falando sobre os caracteres da revelação espírita.
o que, como a Terezinha mencionou, essa observação, essa análise, e esse amadurecimento também que foi trazido e retirado, e que se encontra na Gênese, porque foi gradual. Porque se observamos aqui, tem 1867, setembro de 1867, também vamos ver em 1863, no Livro dos Espíritos, foi gradual. Então, para quem estiver interessado ou interessada, se encontra, mais uma vez, na Revista Espírita, de 1867, setembro, Caracteres da Revelação Espírita. Aí ele vem explicando sobre os reveladores, sobre revelare, a palavra, o vocábulo. Aí vai... Bom, alguma coisa, caractere da revelação divina é a eterna verdade. Bom, e aí, por que a eterna verdade? Ele vai explicar. Por que, Celeste? Continua, por favor. Toda revelação contaminada por erros ou sujeita a mudanças não pode emanar de Deus. Aí, parou. Aí agora. Por que eterna? Porque é Porque eterno. não cambia, não muda. Não é como as leis do homem, humanas. Exatamente. Por favor, Celeste. É assim que a lei do Decálogo tem todas as características de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, frequentemente em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Pronto, aí sim. Não, só um instantinho, só um instantinho. Então, isso que constantemente fazemos, temos essa, como se diz, gente, obra pessoal. Tem um português que fala, por exemplo, quando nós estamos estudando, ocorre aqui algumas vezes, ocorreu, que as pessoas trouxeram, como se fala? Suas ideias, ideia pessoal. Pessoais. Opinião pessoal. Como é a opinião pessoal? Opinião pessoal. Exatamente. Então, foi cada um, porque cada um é como é. Mas pensamos diferentes, somos seres diferentes. O que eu até conversei, com a pessoa, falei, olha, é bom que quando nós estamos no estudo, nós estamos aqui a aprender, trouxessem a biografia, a origem do que se diz. Pronto, por exemplo, eu coloquei aqui, olha, gente, Revista Espírita de setembro de 1864, Caracteres da Revelação Espírita. Pronto. Mas quando uma pessoa diz, olha, eu acho que é assim, por quê? Porque eu escutei de Terezinha, de Celeste, que é dessa forma. Olha, o que Zélia está fazendo? Escutei de Terezinha, que tem a sua opinião pessoal, de Celeste, que tem a sua opinião pessoal, e estou dizendo aqui no estudo. Mas, da onde Celeste foi buscar, aonde Terezinha foi buscar, e se torna o quê? Aí uma opinião pessoal. Foi por isso que eu conversei com a pessoa. Eu falei, olha, você está falando uma coisa, e ainda disse, não, essa pessoa sabe mais do que eu. Eu falei, mas peraí, por que isso? Por quê? Então, eu também estou aprendendo, gente. Antes eu dava exemplos, porém, aonde esses, vamos dizer, facilitadores iam buscar? Em que obra? Qual era a biografia? Isso que é interessante também aprendermos gradualmente. Alguma coisa aqui? Sim, essa são obra pessoal e política do legislador hebreu. Tanto que nós conhecemos o olho por olho, dente por dente. Isso não é obra divina? Foi de quem? Foi ele. Olho por olho, dente por dente, mais o quê, gente? De Moisés. Eu acho que quando fazia, ou quando... É a lei de Talião, não é?
Exato, olho por olho, dente por dente. E quando isso se roubava, aí buscava, tirava também, né, a mão, essas coisas todas. Bom, pode continuar, Terezinha? Ou Terezinha? Quer acrescentar alguma coisa, gente? Não, eu não. Só se Pronto. for a Dona Terezinha. Pronto, vamos lá? Com o abrandamento dos costumes do povo. Essas leis caíram em desuso por si mesmas, enquanto o decálogo ficou de pé como farol para a humanidade. Cristo fez dele a base do seu edifício enquanto abolia as demais leis. Se fossem obra de Deus, ele as teria mantido intactas. Visto, Cristo e Moisés são os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, sendo essa a prova de suas missões divinas. Uma obra puramente humana não haveria de ter esse poder. Bom, eu fui buscar, nós sabemos, vamos aqui entender. Conversamos sobre os reveladores, falamos sobre Jesus, falamos sobre Moisés. Agora, lá, uma referência que quem quiser ir é no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vi destruir a lei, as 3 revelações. Moisés, Cristo, o Espiritismo. Itens 2 ao 4. Deixa eu ver aqui. Capítulo 1. Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1, não vim destruir a lei, as 3 revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, itens 2 ao 4. A lei. Certo? Itens 2 e 4. Itens 2 ao 4. Pronto. Por que eu coloquei? Como nós havíamos falado, ele está desmembrando. Ele mencionou no Evangelho, tem na Revista Espírita, agora ele está tendo... o panorama está mais amplo. Por quê? Como eu havia conversado, o Evangelho segundo o Espiritismo é de 1863, a Gênese de 1868, é um pulo, gente. Como nós estamos falando, tudo progride, tudo tem uma renovação. Tudo se renova, a lei do progresso. Pronto. Então, são os grandes reveladores. Eu acho que aqui, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa sobre isso? Aqui, com o abrandamento dos costumes do povo, essas leis caíram em desuso por si mesmas, como o decálogo ficou de pé, como farol para a humanidade, como nós, gente. Antigamente, nós vemos aqui, no próprio Evangelho, lembra o... Ai, meu Deus, cara, aí está na minha cabeça, gente, agora desapareceu. Ai, como se... O duelo. Que tinha que... Eles iam ler e diziam, eles podiam fazer isso. E tinha a pessoa que ia lá e tudo isso. Com o passar do tempo, isso tudo foi o quê? Isso desapareceu. Desapareceu. E quantas outras coisas? Foram evoluindo. Exatamente. Foram não deixando tem como. certos métodos. Não, era animalesco tudo. Era animalesco por questão de honra. Observem, questão de honra. Se assassinar uma pessoa... Alguma coisa a mais aqui a acrescentar? Não, da minha parte, não. E o Moisés, né, ele usou de um recurso que era muito usado na antiguidade. Ele criava as leis, né, as leis, Kardec chama de leis civis ou disciplinares, né? Ele criava aquelas leis para o povo, para disciplinar o povo, e para ser obedecido, ele dizia que também tinham vindo de Deus aquelas leis. Então, leis assim absurdas, né, que nunca poderiam provir de Deus, né?
E essas Mas com leis... medo, com medo. Jesus combateu essas leis, né? É. E para impor, como você mesmo falou, como legislador, nós é o legislador, Moisés, como teve também, já que Terezinha, nós estamos falando de Moisés, quando Moisés saiu e foi justamente receber Decálogo e outras oportunidades, quando ele retornou, o povo estava, que era uma beleza. E ele mandou que quebrasse as imagens, começou também a impor certas coisas, como a falou Mandou a matar Mesia. também, mandou matar Matou, muita sim. gente. Né? Então, o povo, e por medo, e através de tudo isso, o que o povo estava foi o quê? Adquirindo medo. Como recebemos hoje também, né, Terezinha? Só que de uma outra forma. Quantos? As religiões fazem isso, né? Procuram controlar através do medo. Lastimosamente, nós vemos, por exemplo, alguns cristãos que foram expulsos do seu próprio país. E que ficaram, nós comentamos sobre isso também, e que foram colocados num barco e ficou no meio lá do... Isso tem uns quantos anos? 3 ou 4 anos. Aqui chegou, eu não sei qual foi o país, colocaram, porque é uma outra religião que não vale a pena mencionar. Foi colocar expulsou numa numa tribo ali, que tinha, da Ásia, colocaram eles lá, pronto. É isso. Não ocorre. Ainda ocorre, gente. Aos poucos, quantas vezes? Pronto. Em relação à violência doméstica, as pessoas tinham medo de falar quando escutavam algumas coisas. Não, isso é briga de marido e mulher. As coisas estão mudando. Agora existem leis que protegem as mulheres. Isso era um tabu, gente. Pelo menos na minha época era. Bom, se bem que até hoje algumas pessoas dizem, não se mete nisso, não. Só que a pessoa Não, pode estar sendo assassinada. hoje é um crime público. Pois é. Hoje qualquer pessoa pode denunciar. Exatamente. Viu? Aos poucos é o progresso. Aos poucos vai havendo a evolução. E é natural. É algo natural. Faz parte. É isso que Deus destinou. Exatamente. Bom. Quer continuar, Terezinha? Um pouquinho cada um? Posso. Uma importante revelação acontece na época atual. É aquela que nos mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Esse conhecimento, sem dúvida, não é novo, mas até agora, de certo modo, havia permanecido como letra morta, isso é, sem proveito para a humanidade. Vou comentar isso aí, né? Primeiro. Então, ele fala das comunicações mediúnicas, né, que no século XIX começaram a acontecer de uma forma muito produtiva, né, muito do mundo inteiro, comunicações mediúnicas, né, e que isso não é novo, não é novidade, porque a mediunidade sempre existiu na humanidade, sempre, desde que existe o homem no planeta, existem os encarnados, os desencarnados e a comunicação entre eles, né? Os médiuns e tudo mais. Só que, como que era visto isso? Era visto como se fosse uma coisa sobrenatural, né? Como que os espíritos eram entendidos, né? Antes da explicação de Kardec, e até hoje, para quem não entende, até hoje é alma do outro mundo, assombração, né? Almas penadas. Então, coisa sobrenatural, aquela coisa. E Kardec veio colocar, né? O Espiritismo colocou tudo isso dentro das leis naturais, fazem parte da natureza, que não tem nada de sobrenatural, né? Esse foi um grande, no meu entender, uma grande contribuição do Espiritismo, né? Mostrar o que é realmente o Espírito, né? E com isso vem todas as consequências morais desse conhecimento, né? Que o Espiritismo explica para a gente. E era proibido de ser transmitido esses conhecimentos.
Só ficava por uma certa, vamos dizer, nível. Os iniciados, né? Só os iniciados que tinham Só era um acesso. ocultismo naquela época. Ou é médico, ou é médico. Era fechada a coisa, Fechado, né? por isso que tá. Então não podia, tinha que se preparar durante anos estudando para poder entender o que vem a ser essas leis, da forma deles. Então, era só os iniciados, iniciados, mas também os egípcios tinham um outro nível também, vamos dizer, conhecimento, ou amadurecidos, eram espíritos mais amadurecidos que o povo não podia ter, porque eles diziam, os próprios sacerdotes, que o povo não estaria preparado para isso. De uma forma, sim. De outra, não vai. De outra. Mas eu acho que, como nós estamos falando, gente, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu progresso. Porque tem certas coisas aqui, por exemplo, vou trazer para os dias atuais. Quando surgiu a pandemia, o que ocorreu? Muitas pessoas foram nos supermercados comprar, eu achava interessante, aí depois os psicólogos foram falar, não sei quantos rolos de papel higiênico, pelo fato de ter dito que a pandemia, que vai faltar alimentos nos supermercados. Alguma pessoa disse isso na internet. Lembra, gente, como estava tendo cada coisa durante esses 2 anos de corona? Como foi cada coisa que surgia na internet, era uma atrás da outra, uma novidade atrás da outra, que era fake. Até que os grandes, os maiores, aqui também, viu? Os maiores supermercados aqui disseram, não vai faltar, fiquem tranquilos, que no nosso depósito existe suficiente para a população do país. Então, uma pessoa falou, não, tem que fazer, tem que comprar. Da mesma forma, somos nós, é o povo. Diz uma coisa que nós não estamos preparados, temos medo, o que acontece? Entramos em colapso. Não, mas temos medo só de nós, nunca pensamos nos outros, né? Mas aí que eu estou dizendo, foi por isso que eu trouxe essa parte. Olha, eu na pandemia nunca comprei nada extras, nada. Foi só um exemplo. Normal. Só foi um exemplo. É um Sim, exemplo eu sei que é um exemplo, mas normal. Portanto, tinha quem me trouxesse as coisas, era conforme eu precisasse. Nunca foi preciso. Pronto, e tudo vai da mentalidade de cada um, não é? Pois é, porque naquela época, os iniciados ou os egípcios, os faraós, eles eram preparados. E havia fenômenos espirituais, entre eles, tinham comunicabilidade com o mundo espiritual, mas o que ele dizia? Que o povo não estava preparado para isso. Entendeu? É isso que eu queria. Mas, viu, Zélia, as religiões organizadas, institucionalizadas, sempre agiram dessa forma. Para o povo, são os rituais, os cerimoniais, a pompa, né? Os templos, as coisas chamativas, né? Agora, o ensinamento era para grupos fechados. O conhecimento mais profundo, as religiões fizeram isso até há pouco tempo. Agora, de uns tempos para cá, é que a humanidade, os homens, de uma forma geral, acordaram, despertaram e sabem que agora eles podem ir atrás, conhecer o que eles quiserem, o que tiverem vontade, mas não foi assim. Inclusive, alguns poucos séculos atrás, pouco tempo atrás, quem ousasse, quem se atrevesse, era até morto, era executado, era torturado, era morto. Quanta gente não morreu por querer conhecer, por querer divulgar algumas coisas. Isso que a gente está estudando hoje, de uma forma tão tranquila, muita gente por internet, morreu. Hein, Terezinha? Por internet ainda mais. Muita gente morreu por causa disso. Pois é. Porque era fechado, era secreto, né? E hoje está aberto para todos.
que Por isso que quiserem se interessar. nós encaramos isso tudo como natural, normal. Uhum. Estamos acostumados. Olha, Mas por exemplo, como é que era o nome dele? Esqueci o do... Estevão, Não, é bem mais agora, esqueci, ele era um sacerdote da Igreja Católica, mas ele tinha uma visão, né? Ele começou a divulgar que existem outros mundos, outros planetas, né? Que a Terra... Aí no Brasil, não é isso? Não, era o... Como é o nome dele, meu Deus? Agora, Giordano Bruno. O Giordano Bruno, ok. Começou a falar de reencarnação abertamente, começou a falar de outros mundos, outros planetas habitados. Ele começou a falar de que a Terra girava em torno do Sol, que não era o centro. Foi morto, foi torturado, e ele era da igreja mesmo. Foi torturado e morto, né? E então muita gente morreu por causa disso que hoje a gente estuda tão tranquilamente. O Ian Bus também aqui, tantos. Tem um padre aí que eu não sei se está ainda, não sei. Eu vi pela internet que tem uma concepção muito interessante. Ele fala sobre mediunidade, ele acredita, ele fala assim, olha, mas eu não vou deixar de ser padre. Uhum. As pessoas que me conhecem sabem, eu estou aqui, mas eu acredito, e tem contato com os espíritas e falo. Eu acredito hoje ele pode ter essa postura hoje. Uns tempos atrás ele não podia, ele tinha que esconder isso. Mas muitos também foram, alguns, eu não sei ainda como é essa parte das igrejas, nos interiores da vida. Se há, ou se ele é colocado, como é que se chama? Tem outro nomezinho também, não é excomungado, não. Excomungado é outra coisa. Heresia, como herético? Não, ele como sacerdote é colocado para fora, ou então ele é transferido. Excomungado. Eu não sei se é excomungado, porque excomungado somos nós que falamos. Não eram exilados? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim, era transferido. E teve padres que foram transferidos. Nós vimos na história também que, pelo fato, inclusive de ser humilde, não querer utilizar dessas pompas, desses rituais, e ir até o povo, esclarecer e levar o ensinamento de uma forma simples. Observem os jesuítas. Quantos jesuítas no próprio Brasil que ensinaram os índios? Alguns, eles tiveram que retornar para a Europa, foram obrigados a retornar para a Europa e teve que ir para um outro país. Por quê? Porque eles transmitiam aos indígenas de uma forma natural. E estavam aprendendo, fizeram até uma gramática. E isso não era conveniente na época. Pois é. Vamos continuar, então? Aqui na humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações estava sufocada sob a superstição. O homem era incapaz de alguma dedução salutar. Então, aquela forma de ver, né, a espiritualidade, a manifestação de espírito, era cheia de superstições, de crendices, de medos, né? E isso não ajudava em nada. Estava reservada à nossa época livrá-la dos acessórios ridículos, compreender sua importância e fazer dele surgir a luz destinada a iluminar o caminho do futuro. Ele está preparando, Kardec, ele está preparando, porque no 12º, ele vai falar sobre o Espiritismo. Olha, eu acho interessante como ele vai, como se diz, pouquinho por pouquinho, ele vai, analisa, vai falando sobre as próprias religiões, as superstições, para depois adentrar, fala sobre os fenômenos. Vimos que isso também, revelação sempre acontece na época atual. Fala sobre o mundo espiritual, sobre a comunicação. E olha, agora, no 12º, ele entra. É impressionante a razão desse homem. Como é impressionante.
Impressionante. Bom, Bom alguma senso, coisa... né? Hã? O bom senso, né? Impressionante como ele sabia colocar, usava uma razão, tinha lá Ele um tinha senso. ele tinha um encadeamento de ideias, ele ia encadeando em uma coisa até chegar onde ele queria, né? Até chegar, É como quebra-cabeça, ele fazia como quebra-cabeça. ia montando. Bom, quer continuar, Terezinha? Aí sim, Continua assim. antes de continuar, nós encontramos também, no mesmo capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Celeste gosta de anotar, só que nos itens 5 ao 7º, ele vai falar sobre, no caso, a terceira revelação, que é o Espiritismo. É apenas a continuação, certo? No mesmo capítulo. Ok, Terezinha? Ou Terezinha não, Sim. Celeste. Vamos lá. Por favor, Terezinha. O Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca e o meio no qual vivemos sem suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo observável, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, por consequência, o destino do homem após a morte, é uma verdadeira revelação, no sentido científico da palavra. Então, né, olha só. Primeiro, conhecer o mundo invisível que nos cerca, né? Isso. Então, o Espiritismo veio trazer para nós, né, o conhecimento que nós vivemos cercados pelos espíritos. O mundo espiritual, a gente fala, onde é o mundo espiritual? O mundo espiritual está em toda parte. Um espírito pode estar aqui ao nosso lado e ele está no mundo espiritual, porque ele está desencarnado e está do nosso lado, né? Então, o mundo espiritual está junto aqui com a gente, né? Então, esse mundo que nos cerca, os espíritos que estão à nossa volta, né? As leis, aí o Espiritismo também veio explicar as leis que regem essas relações do mundo invisível com o mundo físico, né? Que não se conhecia essas leis, não se tinha ideia dessas leis que explicam a mediunidade, a comunicação e tudo mais. O Espiritismo veio explicar, né? E suas relações com o mundo observável, né? Que é o mundo físico. Veio explicar a natureza e o estado dos seres que o habitam. Veio explicar o que são os espíritos, o estado deles no mundo espiritual, o que eles fazem no mundo espiritual, o que eles passam no mundo espiritual, né? Veio explicar, né? E, por consequência, o destino do homem, porque todos nós vamos desencarnar e vamos ser espíritos desencarnados e vamos habitar o mundo espiritual, né? Como consequência, é a nossa realidade, é o nosso destino, né? Quando desencarnarmos, estaremos também como espíritos no mundo espiritual, esse mundo, né? O Espiritismo veio explicar, né? Então, tudo Interessante que isso é você uma tentativa. deixou bem, bem claro que nós, anteriormente, se sabia, sim, havia fenômenos, mas não tínhamos a ideia de como estava sendo como está hoje, bom, no século XIX, como Kardec está falando, as suas leis, o porquê das coisas, tudo foi o seu tempo. Então, observem, se nós vamos nos seres, quando, na parte indígena, onde havia medo, pensando que um trovão era Deus, tinha contatos, porque tem os pajés, nós sabemos disso, sempre teve, como você falou, sempre teve fenômenos, sempre teve mediunidade, desde que existe gente. Então, não sabíamos, tínhamos... E muito... Esses tabus que não se podia falar, como nós falamos aqui, medo também, porque se falássemos a coisa, nós íamos ser assassinados. E o que é interessante é que surgiu na época mais conveniente, mais apropriada, porque eles estavam estudando isso na universidade, através da psicologia, ele fala assim, sentido científico, se estudava isso, que vai falar posteriormente, era natural. Olha como é interessante, tudo tem o seu tempo.
E ele mesmo disse, se o espiritismo viesse antes, não teria sobressaído e teria como ocorrer o quê? Ia desaparecer. Então, surgiu no momento certo, ideal. Impressionante. É Deus, né? Agora, esse sentido científico da palavra, por que científico? Foi observado, foi analisado, foi refletido, foi trazido através como foi, era como nós estávamos falando, grãozinho por grãozinho, os espíritos trouxeram. O que eu acho interessante que ele tem dizendo aqui, para chamarmos os espíritos, o mundo espiritual, eles não disseram o que ocorre lá, foi gradual. Aí o que aconteceu? Eles foram através dos fenômenos mediúnicos das mesas girantes, que nós observando, analisando, compreendendo, assimilando e sabendo a diferença entre o espírito, o nível espiritual, a maturidade espiritual de cada um, foi gradual. Aí trazemos para que eles trouxessem outros pontos a serem o quê? Posteriormente estudado. E por isso esse caráter, o sentido científico. Porque cabia ao homem estudar, trabalhar, analisar e refletir. Porque, como nós dizemos, cada um segundo as suas obras. Bom, aí agora vamos pedir uma outra pessoa. Vamos ver se continua. Como é que está a Petra aí? Petra, você já chegou em casa? Quer continuar? Já cheguei. Sim, Quer posso continuar, ler. Flor? Sim, posso. Porque ficar só com uma voz só é muito chato. Está bem. Vamos lá. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Espera, deixa-me só pôr aqui um bocadinho mais pequeno que não estou a ver bem. Tem ao mesmo tempo revelação divina e revelação científica. Peraí, aí aqui, esse aqui, eu não sei se você estava quando nós estávamos conversando sobre isso, Petra. Eu não sei se você... Sim, eu entrei um bocadinho mais tarde, mas eu ainda ouvi. Pronto, isso continua também, continua na Revista Espírita de 1867, setembro, tá? Continua, é a mesma coisa. Agora, essa revelação espírita tem duplo aspecto. Por quê? Aí aqui você viu. Então, agora já pode ter você mesma explicar. Revelação divina e a científica. Por quê, Pedro? Porque a parte divina é a parte que vem da natureza, não é? É o que no fundo, poder explicar os fenómenos da natureza também baseado em observação científica, ou seja, validar o que realmente já são leis naturais. Não é por aí. Não. Por que foi a revelação? Vamos lá. Por que foi uma revelação divina? Quem foram os reveladores? Você entrou, você viu? Lembra? Sim. Moisés, Jesus? Sim. E por que tinha um caráter divino? Porque vinha de Deus. Ah. Porque vinha de Deus e vinha contrariar as noções, ou mostrar outras noções em relação às noções que se tinha de Deus na altura. Isso. Vê? E agora? E a revelação científica que acabamos de falar? A revelação científica tem a ver com os reveladores que surgiram na história, que vieram desbravar conhecimentos científicos. Não, nesse caso aqui, essa revelação científica foi o que nós falamos antes. Foi o que era analisado, refletido, como os fenômenos, lembra? Dos mesas girantes? Então, foi permitido os fenômenos mediúnicos. Para se poder comprovar. Para poder comprovar, analisar. Eles não trouxeram, não disseram, olha, gente, quem está fazendo isso aqui são os espíritos de um nível inferior. Não, fomos procurar, fomos observar e tirar as nossas conclusões. Aí sim, é a revelação científica. Quer continuar? Sim. Participa da primeira porque seu surgimento é providencial e não o resultado da iniciativa ou de um desejo premeditado do homem. E porque os pontos fundamentais da doutrina
provém do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos, e lhes importa conhecer agora que estão aptos para compreendê-los. Aí fica mais, entendeu? Não, Sim. agora fica mais fácil, gradualmente. Alguma coisa a mais acrescentar aí, gente? Antes de continuarmos? Entramos na segunda, porque ele falou sobre a primeira, a revelação divina. Agora vai a segunda. Participa da segunda, porque esse ensinamento não é privilégio de um indivíduo, mas é dado a todos da mesma maneira, porque tanto os que transmitem como aqueles que o recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho da observação e pesquisa, porque não renunciaram ao julgamento nem ao livre-arbítrio, porque nada os impede de examinar. Ao contrário, ele é recomendado. Enfim, porque a doutrina nunca foi ditada, toda completa, nem imposta à crença cega. Bom, peraí, essa crença aqui, vamos então rebotar isso porque essa crença cega foi a que estava se referindo a Terezinha. Terezinha se referiu ao contrário. Foi. Agora, está mais democrático a coisa, todo mundo pode fazer, analisar, refletir. E se, justamente dentro, às vezes, da próprio centro espírita, falarmos, não se pode ler determinados livros. Por que não se pode? Porque existe isso. Há ou não há, Terezinha? Sim, claro. Mas nós, como o próprio Kardec fala e ensina, nós temos que ler de tudo, estudar de tudo, né? Não é isso? Para nós mesmos tirarmos as nossas conclusões. Exatamente. Não seguir o que um fala ou o outro fala. Para nós usarmos o nosso raciocínio, nossa razão, nossa análise e chegarmos às nossas conclusões. Nós temos que ser espíritos autônomos, não marionetes, né? E outra coisa também, certas pessoas, por exemplo, na minha época, só os dirigentes que podiam ficar falando, não tinha isso, não podia ficar tendo essa liberdade. Tinha essa liberdade que nós estamos tendo, gente. Alguns centros espíritas, não estou dizendo que é tudo. Não. Vai que depende. Mas não existia. Até hoje, gente. Até hoje tem isso. Você está numa palestra, você não pode falar, você não pode fazer dependendo do centro espírita. Porque vai de acordo com o quê? Com o próprio ser humano. Quem é o responsável, entre aspas, responsável? Porque eu, particularmente, acho que cada um aqui... Aí sim, a opinião pessoal. Todo mundo está estudando, então por que não trocar ideias? Então, fica complicado. Aí vai ficar tudo bem, crença cega dentro do próprio movimento espírita. Ou então, outra coisa que eu vejo é o passe. Não, você tem que tomar o passe. Eu tinha, viu, gente, essa concepção. Porque eu vim de lá. Não, você tem que tomar o passe. Não, porque você tem que tomar. Tem que tomar água fluidificada. Tem que fazer isso. Mas, uai, como é que pode uma coisa dessa? Por quê? Uai, por quê? Eu costumo falar assim, Zélia, toda vez que você entra na farmácia, você toma injeção? Não, só quando eu preciso. O passe também, só quando precisa, né? Entrou no centro, tem que tomar passe. E hoje, atualmente, nós estamos com estudo, Terezinha, vendo que nós mesmos, dependendo do nosso estado, nós podemos curar. Pronto, se você vai... Tudo é questão da vontade. Nós podemos ser passistas, nós podemos aplicar o magnetismo em nós mesmos, porque é tudo mental. Por isso que disse Jesus, vós sois deuses, vós podeis também se curar. Então, fica aí, Terezinha, volta
aquela parte do poder, onde se não existe esse o passe, ou o passe, desenvolvimento mediúnico, não vai ter o quê? Participantes. Não vai, o número de pessoas não vai ser o mesmo. Porque é verdade, são poucos que querem estudar. Isso é verdade. É verdade. Vamos ser sinceros. Porque cada um quer o quê? Não quer ter compromisso. Então, aí fica. Nessa crença aí que nós estamos. Por isso que eu trouxe. Porque falamos muito das religiões anteriores, mas estamos aqui, gente, estamos vivendo isso. Bom. E acho que é gradual, até mesmo o chegarmos à parte de nos comprometermos com o nosso próprio aprendizado, é gradual, não é? E vamos aprendendo, né? Durante um tempo, se calhar, fazia sentido ouvirmos aquilo que nos dizem, sem questionarmos ou com poucos questionamentos, e depois começa a ser necessário para cada pessoa, né? Porque cada um tem o seu tempo, essa busca pelas respostas, essa busca pela informação, porque de facto é verdade, é tipo como a lei. Ninguém pode dizer que não conhece a lei porque ela está disponível para toda a gente. É um bocado por aí. Mas se calhar não estamos, nem cada um de nós, nem mesmo como humanidade, ser todos à mesma altura disponíveis e atentos e despertos para essa realidade. E lembra que nós conversamos semana passada também? Dá trabalho. Nem todo mundo também quer mudar, convém, fica na acomodação, porque dá trabalho. É mais fácil você vai para o centro, fica lá assistindo palestrinha, a palestra, toma um passo, toma água, pronto. Não se compromete, não tem nenhum compromisso, não tem, como diz, não, eu não quero, não tem tempo. Então, pronto. Só ler romance, né? Só ler romance. Não, eu sou romance... espírita. Assim, qual foram os livros que você lê? Dá o número de quantos? Comigo aconteceu no início isso, Terezinha. Não que seja errado ler romance, não. Né? Mas não pode só ler romance, tem que estudar, né? Estudar as obras doutrinárias e tudo mais, né? Mas quando sabe eu comecei, que acontece? foi assim, Terezinha. Foi Eu também comecei. Foi assim, você tem que ler esses livros aqui. Foi assim comigo também, Zélia. Foi assim. Foi, né? Foi. Sabe o que acontece, Zélia? Nós, a humanidade, de uma forma geral, foi condicionada durante muitos séculos, durante muitas encarnações, a não questionar em termos de religião. Era proibido questionar, era proibido duvidar, né? Tinha que aceitar, era a crença cega mesmo, né? Tinha que aceitar aquilo do jeito que vinha, não podia nem duvidar, nem perguntar, nem nada. E nós ficamos condicionados nisso. Então, agora que a gente tem essa liberdade, a gente está começando a usar essa liberdade, né? De questionar, eu não acho que seja assim. Então, a gente está começando. Então, às vezes, a gente tem receio. Por exemplo, o Espiritismo, as obras de Allan Kardec, não é Bíblia. Você não pode questionar nada. Não, pelo contrário, nós podemos questionar sim, né? Kardec deixou isso claro, né? E nós temos que usar o nosso cabedal intelectual, nós temos a inteligência para isso. Mas a gente ainda não está habituado com isso, a gente está aprendendo. Olha, eu vou te dizer o que aconteceu comigo. Nós estávamos no estudo, uma pessoa, e eu questionei. Conversamos lá sobre determinado... Estávamos falando sobre um tema, e eu fui e falei, olha, fulana, essa pessoa está tendo um tipo de... não está se sentindo bem, que é isso. Eu conversei aí, a secretária, que estava atrás de mim, foi passando de pessoa até chegar a mim e pedir para que eu olhasse para ela e falasse assim, calada. Não se podia falar. E isso faz o quê? Uns 3, 4 anos. Por uns 4 anos não foi mais, acho que uns 6 anos. Quando eu fiz assim, estava
foi, como dizer, uma reunião, um palestrante veio do Brasil, e vou, e todas essas coisas, eu falei assim, então, eu não me sentia bem. Com o passar do tempo, eu fui analisando por quê isso. Porque eu não estudava tanto assim também, dessa forma, como estou. Quer dizer, estudava sim, mas sempre estudei. Mas não tinha, é diferente. Está mudando, porque a gente vai progredindo, vai refletindo, vai analisando. Onde você não pode, onde que você, por exemplo, certos centros, você só faz aquele determinado trabalho. Então, os colaboradores só fazem aquele trabalho. E você não pode faltar. Você não pode cooperar com outros centros. Mas, Como é que faz um negócio desse? Zélia, isso que a gente está fazendo hoje, todo mundo está fazendo, não somos só nós, é no mundo inteiro, né? Foi o lado positivo da pandemia. Isso. Abriu essa possibilidade para nós, de trocarmos ideias com pessoas de todo lugar, de um jeito aberto, cada um fala o que pensa, não é? A gente não tinha isso tão aberto antes. Não. Com tanta facilidade como nós temos hoje. Esse foi o ponto positivo da pandemia, ela abriu essa perspectiva para nós, não é? Exatamente. E eu acho fantástico. Eu acho fantástico, porque quando nós aprendemos sobre a parte, quando vimos que aqui, se você pega no livro, no final do livro, do que o Evangelho, o livro dos Espíritos tem dizendo muita coisa ali. Tem bastante coisa. Olha, quinta-feira passada, eu já tenho feito quase todo mês, né? Ou cada 2 meses. Eu moro em São Paulo, no estado de São Paulo. Minha irmã mora em Goiânia, né? No estado de Goiás. E eu faço palestras lá para Goiás. Olha que legal. Online. Cada 2 meses eu faço. Quinta-feira passada fiz. Entendeu? Quando é que a gente ia ter possibilidade disso? Não é, menina? De trocar, essa troca, né? Tão legal. Então, Terezinha, como você está falando, às vezes, federativas, centros espíritas tinham que custear facilitadores do Brasil para quê? Pagar hotel, pagar viagem, tudo. Aqui. Hoje não, hoje... Quando foi falado eu questionei por que tem que se trazer se o mesmo estudo está na internet. Uhum. Foi feio para o meu lado, viu, Terezinha? Mas a bafo já passou. Vamos lá, minha florzinha, vamos continuar? Por favor? Peraí, vamos voltar aqui. Aqui. Agora que estão aptos, não é isso? Não, peraí. Não, crença, não. A crença cega... não estava aqui. Volta só atrás, por favor. Sim, aqui. Nós falamos sobre a crença cega. Sim, ok. Crença cega. A doutrina, ok. Porque ela é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos factos que os espíritos colocam diante de seus olhos, assim como das instruções que dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de ele mesmo extrair suas consequências e aplicações. Em resumo, o que caracteriza a revelação espírita é o facto de sua origem ser divina, de a iniciativa pertencer aos espíritos e de sua colaboração ser fruto do trabalho do homem. Agora você compreendeu certinho, não foi? E a mesma Sim. coisa, viu, gente? Ali, ó, continua na Revista Espírita de 1867, setembro de 1867, tá? Agora fica mais fácil a compreensão, não é isso, Flor? Sim, fica. Quer adicionar alguma... Ou adicionar, quer conversar sobre alguma coisa? Trazer para análise, para conversarmos um pouco? Não, acho que até está bem claro. Eu estava aqui a fazer confusão. Uma coisa que Kardec fala, né, Zélia, que eu também acho, assim, a forma dele orientar a gente, né, que infelizmente não é seguida essa orientação dele, então vem a comunicação do espírito, né? Aí, o que ele fazia? Ele aguardava, ele esperava outras comunicações para ver se aquela ia ser confirmada.
através de médiuns que não se conheciam entre si, né, para não ter dúvidas e tal. Mesmo assim, quando era confirmado, ele ainda analisava, pesquisava, comparava tudo. E ainda por cima, ele procurava ver se estava de acordo com as conquistas da ciência do seu tempo. Se não estava contra nenhuma das ciências, das comprovações científicas do seu tempo. Olha o cuidado dele. Pois é. Impressionante, né? E isso olha, ele nos deixou, Terezinha. Está Deixou tudo toda escrito essa... aqui e nós não fazemos isso. Quer dizer, nos próprios desenvolvimento mediúnico, essas coisas, nós não estudamos, não comentamos, não comparamos a mensagem. Porque, na verdade, teria que ser feito no momento também. Não é só pelo dirigente, não. Não é só pelo dirigente, o responsável. Não, eu vou analisar, refletir, mas trazer assim, bom, vamos estudar o que está ocorrendo. Trazer para o grupo. Agora, sim, se observa um caso, claro, óbvio, né? Se nós temos que estar num grupo onde existe o desenvolvimento mediúnico, supostamente, as pessoas que fazem parte desta reunião têm uma base, sim, do espiritismo e supostamente estuda, está como qualquer um preparado para analisar e para comentar também. Agora, isso se pode trazer para o grupo? Claro, aí fica o dirigente analisando, refletindo, e depois para ver o que está ocorrendo. Mas isso também não sei ainda, era um tabu, Terezinha. A gente não podia, pelo menos na minha época, não podia comentar sobre mensagem, não. É verdade. Uhum. Eu não podia, porque quem tinha que fazer isso é o responsável. E nós vimos aqui que é através de trocas de ideia. Analisando tudo isso. Bom, gente, faltam 5 minutos. Eu acho que tem muita coisa ainda para conversarmos. 5 minutos não vai dar tempo, não. Não dá tempo, não. Dá, não. Aí vai querer só ler por ler? Não é bem por aí. Ficaremos no item 14, tá? 14, né? Isso, no item 14. Vou até tirar. Petra também. A tua mãe saiu, eu acho. Vamos continuar no item 14. Não, ainda está. Eu estou aqui. Tá? É porque eu não vi aí. Desculpa, viu, Terezinha? Não, Celeste. É porque eu pensei que você tivesse saído. Agora sim, peraí. Pronto. Aí agora aí eu posso ver. Bom, então vamos para alguma coisa para... meu Deus. Oh, não. Desculpa, gente. Desculpa. Apertei aqui errado. Alguma coisa mais a acrescentar, Celeste? Antes que finalizemos. Não tenho nada a acrescentar. Não? Alguma coisa mais perto, Terezinha? Tudo bem, está tudo ok. Bem. Foi bem comentado já, né? Tá tudo bem. Eu acho que foi bem comentado. Essa parte é boazinha, né, Terezinha? Quando chega lá na uronografia, aquela parte é... a gente vai ter que trazer alguém aí que tenha cabedal, porque Bom, então vamos para a próxima semana, no item 14. 14. Uhum.